Olá, seja bem-vindo a essa aula. E bom, aqui agora a gente vai ver um pouco da estrutura da nossa dissertação argumentativa, quais são as principais características dessa tipologia, beleza? Ao a gente analisar isso aqui, a gente já vai estar se adequando a uma das habilidades exigidas lá pela banca, que é compreensão, é apresentar corretamente a tipologia textual pretendida. Então, bora lá ver o que tem pra gente. Bom, primeiro que eu montei esses bloquinhos aqui, que é para você entender a distribuição do texto estruturalmente, visualmente falando, e eu vou explicar aqui o que cada um desses aqui significa, para quem não está começando e para quem não tem, digamos que, nenhuma visão básica da dissertação argumentativa. Bom, esse quadrinho verde aqui que eu marquei, deixa eu pegar a canetinha aqui. Esse quadro verde aqui que eu marquei, esse aqui, é onde está indicando a introdução. O texto argumentativo a gente divide ele em três partes. Primeiro, vamos conceituar primeiro aqui melhor, né? O texto dissertativo argumentativo nada mais é do que você apresentar, no caso da redação, uma problemática, um problema, uma situação, um problema, apresentar essa situação com o seu ponto de vista e, e levar ao leitor, a quem qualquer pessoa que estiver lendo, levar ao leitor, o objetivo é apresentar o ponto de vista, né, de uma situação problema, e levar o leitor a aceitar a sua tese. Não é convencê-lo que aquilo é certo, ao menos aceitar a sua tese. E como você vai fazer isso? Utilizando os argumentos. Por isso a gente chama de dissertação argumentativa, porque vai argumentar, vai tentar convencer o leitor de algo. Então, todo o texto então vai trabalhar para argumentar, mas algumas partes, primeiro a gente vai perceber que não tem muito esse caráter argumentativo. O principal caráter argumentativo no texto, a principal parte que possui esse caráter é o nosso desenvolvimento. Mas a gente vai entender cada um aqui. Bora. Introdução. Introdução. Eu coloquei aqui uma média de 5 linhas, porque esse é um tamanho que eu vou considerar ideal. Não escreva seu texto pensando em atingir esse tamanho, pois se você fizer isso, você pode acabar tirando atenção de algo mais importante, que é a sua escrita, e prestando mais atenção em coisas, em tamanho do texto. Não se preocupe com o tamanho do texto. Se você tiver o que escrever, vai dar certinho. Então, na introdução, qual é o objetivo da introdução? A gente vai ver isso de maneira mais detalhada, mas vamos falar aqui de maneira superficial. Qual é o objetivo da introdução? A introdução ela tem o objetivo de contextualizar, ou seja, você não vai começar a falar sobre um determinado assunto do nada. Então você vai ter que contextualizar isso. Eu vou indicar maneiras lá de contextualizar quando a gente for trabalhar a introdução, de uma maneira que a gente já atenda a outra competência, que é atender a outras áreas do conhecimento. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro parágrafo, a gente vai contextualizar o assunto, ou seja, adentrar o assunto, colocar aquele assunto em pauta e, ao mesmo tempo, a gente vai apresentar a nossa tese. Esses são os dois objetivos. Nossa tese é o nosso ponto de vista sobre o assunto. É o que você pensa. Então, dentro desse parágrafo, a gente vai, em um parágrafo só, contextualizar o assunto e apresentar a nossa tese. Bom, então seguindo aqui para o desenvolvimento. Desenvolvimento aqui normalmente é composto por dois parágrafos ou três. Nada menos que dois e nada mais que três. Qualquer quantidade a menos é pouco, qualquer quantidade a mais é considerado excessivo, porque você tem um número de linhas máximo e um número de linha mínima. Então, o 2, eu acho dois parágrafos adequados. O que acontece no desenvolvimento? O desenvolvimento você serve para você. Lembra que eu disse? É onde você vai argumentar. Se é onde você vai argumentar, é onde você vai defender a sua tese, é onde você vai apresentar argumentos por meio de utilizando-se aí de algum meio
argumentativo, de alguma estratégia argumentativa, que eu vou apresentar algumas estratégias argumentativas que vai facilitar muito aí para você. Então, esses dois parágrafos você vai defender a sua tese. Normalmente a gente usa cada parágrafo para um argumento, ou seja, a gente trabalha dois argumentos defendendo uma tese. E eu gosto, eu acho que a redação bacana é aquela que tem estratégias diferentes de argumentação em cada parágrafo. Vocês vão entender também, ver como isso é importante, como argumentar também não é muito difícil, é uma coisa fácil. E por fim aqui, a gente tem a conclusão. Conclusão também coloquei aqui uma média de 5 linhas, que é onde você vai arrematar o seu texto. Mas arrematar não é simplesmente arrematar, é dar um indício que acabou. Não, nada disso. Aqui no Enem, o Enem pede que você, diante de uma situação problema, sempre será uma situação problema, você apresente uma solução, ou seja, você apresente uma proposta de intervenção, algo que possa ser feito para melhorar ou sanar aquela problemática. E para isso você vai precisar de alguém que realize isso, você vai precisar detalhar quais ações vão ser feitas, quais os objetivos dessas ações. Ou seja, uma questão toda trabalhada, que a gente também vai ver todo o detalhamento, a gente vai ver uma estrutura bacana aí para você estar fazendo a conclusão. O objetivo aqui desse primeiro contato aqui com a estrutura é que você fique por dentro de como organizar esse texto. Então, a gente vai falar dessas questões que eu coloco como mais textuais, digamos assim, mais pra frente, na aula que a gente vai tratar sobre cada uma dessas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui a gente vai tratar de outros aspectos aqui que a gente vai ver agora. Aqui. Estrutura do parágrafo, a margem do parágrafo. Eu vejo alguns textos que não estão, já peguei alguns textos aqui que não deixam margem no parágrafo. Qualquer texto que você for escrever, qualquer parágrafo que você for iniciar, você tem que fazer aquela margem inicial do parágrafo, ou seja, deixa ele um dedo acho que é o suficiente para você tá deixando a margem do parágrafo. Então não esqueça disso. É questão de pontuação, é questão de estruturação do texto. Ou seja, são coisas simples que se você for fazendo, você não vai deixar de perder ponto, vai ganhar, vai manter a sua pontuação e nada será descontado, consequentemente melhorando aí. Outro ponto a ser observado aqui aqui eu trouxe um exemplo disso que eu acabei de falar. Vocês podem ver aqui que não há indicação do início do parágrafo aqui, ó. Não há indicação, tudo rente. E outro erro de estruturação é isso aqui, ó. Tá vendo? Que o autor aqui, ele não utilizou a separação silábica, por exemplo. Exemplo mesmo. Exemplo. Ou seja, não fez isso. Ele viu que a palavra não caberia até o final da linha, simplesmente passou para a próxima. Não, você tem que seguir até o final da linha. E se a palavra não couber, faça separação silábica e jogue para a seguinte. Isso você vai deixar seu texto esteticamente mais bonito. Aqui tem toda uma questão estética também. Não é só o que você escreve, só o conteúdo do seu texto que vai valer. A questão estética também vale muito, conta muito. Outro ponto é a questão da escrita. Aqui vale utilizar qualquer tipo de letra. Tinha muita gente que pensa que aquelas letras tipo... Tipo essa que está aqui no exemplo aqui mesmo, não é válida, ou seja, não se pode usar. Pode se usar sim, você pode usar qualquer tipo de letra. Mas tem que ser uma letra que fica fácil a separação entre qual letra é maiúscula e qual letra será minúscula. Como a gente vê aqui, ó, o T, aqui tem indicação, dá pra gente perceber que isso é um T maiúsculo. Então você pode usar qualquer letra. O E aqui, a gente percebe um E maiúsculo, desde que dê para ter essa percepção. Sempre pingar o I também, tem gente que não tem costume de pingar o I. Pingue o I, coloque, escreva direitinho. Se o I tem pingo é porque tem que ser usado. Então, faça isso. Aqui é o que você não deve fazer, esse tipo de rasura aqui.
esteticamente, tá vendo que são todas questões estéticas? Você pode perceber que esteticamente deixa o seu texto um pouco feio, né? Outra rasura aqui, a gente pode ver. E mais uma vez aqui a gente vê a questão do alinhamento. Alinhar o texto. Você pode ver que fica aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, ficou bonitinho. O texto tá ficando bonitinho. Aí chegou aqui, você não fez o alinhamento, você não fez a separação silábica, arrasou o texto. Mais um texto que a gente vê aqui, sem identificação aqui do início do parágrafo. Achei esse T aqui também não está muito destacando como letra maiúscula. O S que tá. Mas o T aqui também não está se destacando muito aqui como letra maiúscula. Que já é um erro. Não use isso aqui, ó. Digo, aí. Não use nada que remeta à linguagem oral. O texto é escrito, então você vai escrever em linguagem escrita. Isso são coisas que não são trabalhadas na linguagem formal escrita. Então não utilize isso. A gente vai ver também mais um pouco disso mais para frente. Só para contextualizar aqui o assunto para a gente.